que solicitaram para se manifestar nesta audiência que tome seus lugares à frente do auditório a fim de facilitar a comunicação. Por gentileza, quem pediu para se manifestar? Passo a palavra ao desembargador Nery Cordeiro, coordenador dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região. Bom dia a todos. Um prazer retornar sempre a Curitiba e um prazer especial tratando das causas do juizado. Tenho orgulho de administrativamente coordenar essa região federal. Acolhi com grande alegria essa proposta do Dr. Savares, que é encarregado do planejamento estratégico na parte da otimização do funcionamento dos juizados federais, porque nós, dentro da administração pública, e talvez ainda mais dentro do judiciário, temos um mau hábito de tentarmos nos organizar, de tentarmos sempre fazer o melhor, mas de ouvir pouco. E essa é uma chance de ouvirmos de quem atua no juizado, de quem procura o juizado, os reclamos, as sugestões na busca de melhorias. Já aproveita também a sessão judiciária por trazer novidades aqui para a melhor atuação dos juizados, mas tão importante quanto as notícias que irão ser comunicadas sobre essa nova atuação, especialmente na área da conciliação do juizado, é essa oportunidade do judiciário abrir suas portas, o judiciário acolher coletivamente para melhorias, busca de melhorias nessa área de atuação dos juizados. Os juizados já respondem atualmente por mais da metade dos processos na jurisdição federal do sul do país. Eles surgiram como um apêndice, surgiram como uma competência adicional de algumas varas, e hoje em dia, com esse volume, que corresponde, como disse, a mais da metade dos processos, essa estrutura tenta atender esse volume sem ter sido beneficiado por especiais melhorias. Essa realidade é a realidade que sofremos, mas sabemos que, por outro lado, as partes precisam e merecem ter a atenção da justiça o mais breve possível, com a melhor qualidade possível. Eu, como disse o Dr. Savares, penso que o ideal é deixarmos o tempo o mais livre possível para ouvi-los. Então, apenas faço essa saudação especial ao início e passo a palavra ao nosso dono da casa aqui, o Dr. Marcelo Malucelli. O dono da casa é bom. Até responsável. Mas eu gostaria de agradecer a todos a presença, dar as boas-vindas, então, em nome da Seção Judiciária do Paraná, da direção do foro, cargo que eu ocupo até junho, e agradecer o interesse de todos estarem aqui nesta manhã fria, cinzenta, em Curitiba, deixando de lado seus afazeres, são pessoas ocupadas, pessoas que têm muitas atribuições, e, no entanto, eu me sinto muito feliz de ver esse auditório quase que totalmente lotado, numa manhã como essa, logo após um feriado, as pessoas que têm o interesse em discutir o tema juizados especiais. Isso é de uma importância tamanha que eu aqui não gostaria de me alongar para descrever os elementos que compõem essa importância deste ato, deste fato que nós estamos presenciando aqui hoje. Então, para não me alongar, eu só queria renovar os agradecimentos a todos os presentes, esperando e tendo certeza que as horas que serão aqui passadas serão altamente profícuas, tanto para o desempenho jurisdicional e administrativo dos juizados, como também para o trabalho dos senhores. E esperando que, no final, todos saiam daqui com alguma ideia nova, com algo novo, com algo que ajude o desempenho desses juizados, que são, como o desembargador Neff, hoje, responsáveis por uma grande, ou talvez até a maior parte da movimentação processual da Justiça Federal. Meus sinceros agradecimentos também ao desembargador federal Nery Cordeiro pela acolhida da proposta e
pela indicação do Paraná, na Seção Judiciária do Paraná, para sediar o primeiro evento dessa natureza em relação aos juizados especiais. E, oportunamente, também parabenizo o embargador Neff pela sua atuação frente ao COGEF, Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, cujo mandato também deve estar se encerrando no final do mês de junho. Esperamos que a recondução já esteja acertada, né? E parabenizá-los, embargador Neff, por esta iniciativa também, mais uma dentre tantas que Vossa Excelência tem tomado à frente dessa coordenação nesses 2 anos, desde o ano de 2007. O agradecimento especial também ao juiz federal José Antônio, meu amigo Savares, pela sua dedicação, pelo seu empenho, pela iniciativa e também, não só no que diz respeito a toda a ajuda que ele tem dado aos juizados especiais, mas também a ajuda pessoal do juiz federal José Antônio, à direção do foro, seja nas questões que envolvem os juizados, seja no seu amplo e admirável sacrifício pessoal na implantação da nossa Central de Conciliação, junto com esta direção do foro. Um parceiro grande, um parceiro amigo, que eu só tenho a agradecer e reconhecer publicamente o seu empenho. E só gostaria de dizer também que a questão da conciliação hoje é basicamente voltada ou tem um envolvimento grande com os juizados. Todos nós aqui sabemos, e nesta audiência hoje eu tenho certeza que esse tema será invocado com muito mais eficiência do que eu estou falando agora, mas eu tenho conhecimento de que isto deve acontecer em breve e talvez seja um dos temas pelos quais nós estamos aguardando as novidades que por aí virão. E, fora isso, eu acho que já falei demais, agradeço a presença de todos, os servidores que trabalham na organização desse evento, os servidores que trabalham nos juizados, que aqui estão demonstrando seu interesse nessa luta que nós estamos tendo para manter e para engrandecer esse tipo de jurisdição nova no que diz respeito à Justiça Federal. Nós estamos nessa onda nova da conciliação e também dos juizados. Agora, estamos juntos nesses 2 temas. E eu espero que juntos consigamos alcançar esse objetivo que tantas vezes nós conversamos, né, Dr. Savares e o desembargador Neff. Agradeço a presença de todos aqui nesta mesa também, meu amigo juiz federal Edivaldo, que veio de Brasília especialmente para esse evento, Dr. Maurício, meu amigo Dr. Fabiano, Dr. Cíntia, que também engrandece com sua presença a composição desta mesa. Então, muito obrigado pela oportunidade, Sr. Neff, e que tenham todos uma ótima manhã aqui no prédio da Justiça Federal. Pela sequência aqui prevista, passo a palavra ao Dr. Edivaldo Ribeiro dos Santos, convocado junto ao Conselho Nacional de Justiça e primeiro organizador da conciliação no Brasil, e por desse motivo até acabou recebendo, talvez, entre outros motivos, a lembrança para sua convocação junto ao CNJ. Agradeço, Dr. Neff, pelas gentis palavras e o convite também para participar dessa audiência pública. Só quem tem coragem de se expor, a instituição que tem coragem de se expor, convoca advogados, procuradores, para uma audiência pública em que as pessoas terão liberdade de falar aquilo que pensam sobre o juizado especial. Nem sempre aquilo que nós fazemos pode ser melhor, pode ser bom, ou está imune a críticas ou uma sugestão de melhoria. Nós estamos tendo a coragem de nos entregarmos a esse nível de exposição. Isso é louvável, é bem ao estilo do desembargador Neff, essa ousadia e esse espírito inovador, e é uma das coisas que lamento ter saído do sistema de conciliação, é o convívio, né, com essa direção da COJAF
Enfim, é muito interessante também o sistema, a central de conciliação. Tive o primeiro contato na reunião da manhã de hoje, e como participante, juntamente com o Dr. Savares, do Grupo de Conciliação Previdenciária no Conselho Nacional de Justiça, nós estamos numa expectativa, né, de que isso dê certo, acreditamos que vai dar certo, para que o Paraná possa também apresentar esse trabalho para outros estados, para outras seções judiciárias e enfim, que esse modelo possa também servir de modelo para outras seções judiciárias. É com muita alegria que eu vejo o trabalho de conciliação nesse nível de expansão. Agradeço também as palavras do meu amigo Marcelo, do Foro, o convite também para participar dessa sessão. E desejar a todos sucesso na Central de Conciliação, sucesso na audiência pública, que nós tenhamos aí a construção de novos modelos e boas propostas. É isso. Obrigado. Passo a palavra à condução dos trabalhos ao eminente colega, Dr. Savares, responsável pela iniciativa dessa audiência. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Neff, pelas palavras. Eu gostaria de ser o mais breve possível, apenas para agradecer o prestígio que foi emprestado pela Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na pessoa do desembargador Neff, para que esse evento fosse levado adiante. De fato, como expôs o doutor Divaldo, apenas quem pode se expor e tem coragem para se expor e tentar rever seus caminhos é que ouve o outro, né? Está aberto ao diálogo. E esse momento é um momento de diálogo, um momento em que nós queremos simbolizar uma maneira de conduzir a administração da justiça no âmbito do Tribunal da Quarta Região. Essa é daí que surge a iniciativa de realizarmos, no âmbito do planejamento estratégico dos Juizados Especiais Federais, audiências públicas nas 3 capitais das seções judiciárias que compõem o Tribunal da Quarta Região. E começando de maneira orgulhosa pela capital paranaense, por nós, né? E coube a mim, pela indicação do desembargador Neff, a mediação dos trabalhos aqui na cidade de Curitiba, como componente do planejamento estratégico dos Juizados Especiais Federais. A ideia do planejamento estratégico, mais especificamente do projeto que me diz respeito, identificar pontos críticos nos Juizados Especiais Federais na Quarta Região, os processos críticos, os gargalos da nossa administração da justiça, e tentar buscar alternativas a esses pontos críticos. E essas alternativas que sejam elas de maneira uniforme, que busquem a uniformidade, para que não haja assim um descompasso tão grande entre o proceder de uma vara do interior e uma vara capital, ou de varas da mesma subseção judiciária, ou mesmo dentro de uma mesma vara podemos ter procedimentos distintos entre os colegas. Na verdade, a tendência buscada pelo tribunal é, respeitando evidentemente as singularidades de cada subseção, respeitando a jurisdição de cada colega magistrado, buscar, tanto quanto possível, a uniformização dos nossos procedimentos em processos que tendem a ser céleres, que tendem a ser simples, né? Na verdade, nem sempre são. Agradeço ao desembargador Neff, então, por ter emprestado seu prestígio a essa iniciativa. Tenho a intuição de que já é um sucesso o evento, pela participação, pela adesão da comunidade jurídica local, e não apenas da comunidade jurídica, mas por todos os atores envolvidos na administração da justiça. Nós temos aqui advogados, procuradores, defensores públicos, médicos peritos, médicos do INSS, temos pessoas que representam entidades de pessoas com deficiência, que estão diretamente interessadas naquilo que se decide, naquilo que se conversa na justiça, porque lhes diz respeito de maneira imediata. E isso me parece, então, demonstrar a necessidade de que um evento como esse nascesse, né? Que uma iniciativa como essa
se concretizasse. Eu gostaria de antecipar também, e não foi porque o senhor disse todas aquelas palavras bonitas para mim, doutor Marcelo, né? Mas eu gostaria de manifestar desde logo que, tanto para esse evento, como para esse sistema de conciliação pré-processual, o CICOP, que logo mais será compartilhado com os senhores, ele somente deu os primeiros passos, porque uma gama de pessoas converge. Os interesses acabam reclamando uma convergência de diversas pessoas, de diversos atores que participam da justiça. Tivemos, sim, o apoio do CNJ, do nosso grupo previdenciário, as conversas com a Procuradoria Regional, representada aqui pelo doutor Maurílio, tivemos o empenho da doutora Cíntia, recém assumindo, né, a Procuradoria Federal de maneira geral no Paraná, o apoio da Procuradoria Local, da Administração Previdenciária, dos colegas juízes federais, que de maneira integral aderiram ao projeto, são as 4 varas que aderiram ao projeto do Sistema de Conciliação, aos advogados, né, um contínuo diálogo, uma contínua conversa, tentando melhorar isso que hoje é um ponto de partida apenas, mas eu gostaria de externar, de fato, a doutora Flávia, que desde o começo desse projeto tem sido parceira, não tem também medido esforços para que isso se realizasse e não por outro motivo a juíza hoje designada para coordenar o sistema de conciliação pré-processual, mas eu gostaria de fato de externar assim até meu constrangimento ao apoio que recebi pela direção do foro. Desde o final do ano passado, o Dr. Neff, quando batemos o martelo que seria possível um sistema de conciliação pré-processual no tribunal, mas desde o ano passado, conversando com o Dr. Marcelo e ficava constrangido, porque eu já tinha constrangimento em pedir algum tipo de recurso humano, recurso material, e recebia sempre mais do que eu pedia, né? Esses dias eu até falei à direção do foro, falei ao Dr. Marcelo, eu preciso de algo mais, mas não tenho nem mais coragem de pedir, né? Porque de fato, com muito sacrifício, contando com escassos recursos humanos, contando com que dispomos de recursos materiais, a direção do foro prestou todo o apoio e mais do que o necessário para que nós dessemos o ponto de partida na segunda-feira para o sistema de conciliação prévia, que representa apenas um projeto dentro do que significa a Central de Conciliação do Estado do Paraná. Então, hoje, nós podemos, de fato, dizer que temos uma estrutura na Central de Conciliação, com servidores à altura de nossas pretensões, de nossas ambições. O Judiciário e a Administração Pública têm apostado na via conciliatória como um escape, como uma alternativa única, talvez, neste momento, para dar uma resposta judicial em tempo hábil, de maneira adequada, e que não precise tudo passar por uma solução de mérito propriamente dita pelo magistrado. Me parece que estamos perto disso, estamos perto de algo novo. Talvez, como falou o Dr. Rivaldo, estejamos perto de dar o exemplo ao Brasil de que as coisas podem encontrar caminhos novos, devem encontrar caminhos novos, mas isso só foi possível porque dentro de casa nós conseguimos aquilo que seria inimaginável, porque de fato seria inimaginável hoje termos e vermos tão de perto a concretização dessa Central de Conciliação e agora mais especialmente nesse primeiro projeto que é o Sistema de Conciliação Prévia. Eu agradeço, não em meu nome, agradeço em nome das pessoas que necessitam, das pessoas que são desenganadas, falava há pouco, da administração pública, que perambulam pela rua sem dinheiro de ônibus, sem dinheiro para ônibus, que não tem condições de aguardar um pouco mais a perícia, porque precisam, não tem recursos, não tem dinheiro para se alimentar. Em nome desses, eu agradeço todo o esforço, todo o sacrifício que foi feito, e bem sido feito, e será feito pela direção do foro. Muito obrigado, Marcelo. Agradeço aos parceiros do Dr. Maurílio, a doutora Cíntia, o doutor Fabiano, que é o presidente da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora, vamos começar então a nossa audiência pública. Eu queria dizer que eu idealizei esse momento para externar a manifestação, para externar as ponderações dos servidores da Justiça Federal, dos juízes da Justiça Federal, dos juizados, naquilo que sentem
de dificuldades maiores na prestação da jurisdição, na administração da justiça, e algo que pode e deve ser compartilhado com os senhores advogados. Tudo que será aqui comentado, tudo que será aqui externado, será objeto de um relatório que, posteriormente, consolidado, vai ser publicado, encaminhado aos senhores participantes, encaminhado aos advogados, à administração pública, às procuradorias, e ao tribunal ficará à disposição de vocês, para que, de fato, aquilo que for aqui lançado possa ser monitorado de alguma forma, possa ser buscado de maneira honesta por nós, que não seja aqui apenas palavras lançadas ao vento, que sejam palavras lançadas ao vento e não venhamos a colher fruto nenhum. Nós tivemos aqui vários pedidos de manifestação e eu separei esses pedidos em três grandes temas. O primeiro grande tema seria mutirão, conciliações e a postura do INSS. E em relação a esses temas, eu não sei se todos os que solicitaram a manifestação estão presentes, mas sobre esses temas se manifestarão a doutora Karine e o doutor Rodolfo, o senhor Divaldo Stefano, que é da ADJ, e a senhora Janine, que é servidora da Justiça Federal. Na sequência, passaremos para um outro grande tema, que é a respeito de provas técnicas, as provas periciais e as provas de perícia médica e de aposentadoria especial. E aqui então, participará o Dr. William, não sei se está presente o William, Dr. Juarez, eu ouvi agora há pouco, Dr. Antônio Mioto, estou vendo ali, e o Dr. Elcio, que é o nosso perito judicial, está aqui, e além deles, sim, o Dr. Merson Reck, que é assistente técnico judicial, médico do INSS, na subseção de Ponta Grossa, que também ouvi, deve estar por aqui. Eu reforço o que foi falado de início, que aqueles que irão tomar a palavra fiquem próximos aqui para a agilização dos trabalhos, né, para que não haja tempo, não haja perda de tempo. E um terceiro grande tema, né, não poderia fugir, né, era visível que teríamos isso, nós teremos um grande tema sobre o processo eletrônico, de algumas dificuldades operacionais do EPROC. E a audiência ela está assim dividida no que diz respeito às manifestações dos participantes. Eu darei uma condução alternando as manifestações dos participantes com aquilo que foi externado pelo consolidado, né, das ponderações dos servidores judiciais. Disse, olha, os advogados têm que ouvir isso. Aqueles que operam o processo eletrônico têm que ouvir o que se passa do outro lado, né, o que se passa dentro da justiça. É importante isso. E, além disso, um momento, então, para a divulgação, também intercalando aqui um momento para a divulgação do que tem sido feito na Justiça Federal, como esse sistema de conciliação pré-processual, o laudo técnico padronizado, que vimos buscando já há algum tempo também no âmbito da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, né, apresentaremos na sequência. Bom, de início, eu quero colocar aqui alguns pontos críticos que foram observados pelos servidores da Justiça no que diz respeito ao trabalho, ao nosso trabalho do dia a dia. É um trabalho árduo, um trabalho desgastante, um trabalho que não permite margem de erro nenhuma. E esses que são os participantes diretos, que trabalham na análise dos processos, né, no encaminhamento, na análise dos processos, têm identificado vários pontos que, se nós tivermos boa mente, se nós tivermos boa vontade, nós podemos, de fato, contribuir para a qualidade da prestação jurisdicional. Nós podemos contribuir para um processo judicial efetivo, no que diz respeito à celeridade e também no que diz respeito à maior segurança nas decisões. Bom, eles colocaram aqui, alguns pontos críticos. Eu estou colocando a primeira parte porque eu vou assim, para não ser assim tão denso de início, eu coloco alguns pontos críticos dos servidores e daí chamo as manifestações dos advogados, depois eu volto com algumas outras observações dos servidores. O primeiro ponto, alguns parecem assim tão banais, né? Mas aqui, identificação correta dos documentos. Quer dizer, tem lá, quando vai anexar o documento, tem um item próprio, se é um atestado médico, se é uma receita, se é um documento, mas parece tentador, ao invés disso, se colocar simplesmente outro, ou informação. Então, nós temos em alguns processos 30 outros documentos que você não sabe, na verdade, você tem que procurar um a um,
o que eles são e qual é a utilidade deles para o processo, porque também é inicial, somente diz conforme o documento genético está aprovado o seguinte. E aí, então, o servidor, o médico perito, o procurador do INSS que vai fazer a contestação, o juiz quando vai julgar, ele vai ter que garimpar um a um. Os documentos, me perdoem a expressão, foram despejados no processo eletrônico e despejados ainda de maneira mais genérica impossível, como o outro. Então, isso daqui não é de um servidor, isso aqui são servidores das 4 varas do juizado aqui de Curitiba e outros do interior. Essa é a coisa mais básica, é procurar gastar um segundo a mais para colocar pertinência na indicação do arquivo com defeito anexo. Então, você tem essa questão. Outro, evitar o outro, apenas se não tiver no sistema o outro, né? Então aí eu uso o outro. Bem, seguinte, também um ponto importante, também de maneira geral, colhido dos servidores, o encaminhamento de petições em PDFs, sistema PDF, formato PDF, nós dizemos, e não de forma escaneada. Nós temos algumas petições iniciais com 20 laudas, mas são 20 documentos separados, em que para eu ler a petição inicial eu tenho que clicar ver se foi bem escaneado, alguns escaneados de ponta cabeça, outros escaneados de lado, e vejam o que está sendo então colocado para a justiça. Né? E isso é uma questão fácil. O PDF hoje em dia é gratuito, a gerar um documento em PDF é uma coisa básica, né? E pode sim ser, pode muito contribuir uma atitude simples dessa coisa. Eu leio a petição inicial em PDF uma vez só. Você imaginar uma sentença escaneada em várias laudas, em vários sentidos, só para não ter recurso? Não vai recorrer dessa, né? Eu vou fazer ilegível, vou fazer uma parte de ponta cabeça, né? E se tiver embaixo disso, vocês não viram, está na página 3 ali. Né? É mais ou menos isso que a gente está vivenciando. Né? É jocoso mesmo, né? Mas é o que está sucedendo. E é compreensível que assim seja, porque se os juizados especiais federais eles representam algo novo, tem aí seus 7 anos, o processo eletrônico é muito mais jovem ainda, mas é necessário, pelo número de processos que temos, despertar para esse inconveniente. Vejam, a questão da identificação correta dos documentos. Os senhores percebem a dificuldade que é já trabalhar com matéria de fato em processo eletrônico. Como é difícil trabalhar com matéria de fato. Quando é uma matéria de direito, uma ação revisional, isso é muito fácil, isso é muito simples. Né? Eu ajuizo a petição inicial e agora é só aguardar o resultado. E é uma matéria de direito. Talvez até essas ações revisionais simples, padrões que nós tivemos, de ganho líquido e certo, elas geraram uma cultura de que tudo que cabe, tudo que se espera do advogado é um mero ajuizamento da ação, e tudo mais a justiça fará, e tudo mais a máquina, que parece de ilimitados recursos, proporcionará ao final com a expedição da requisição do pequeno valor ou do precatório requisitório. Mas essa foi uma cultura porque realmente correspondia, não nos era tão sobrecarregado dar um processamento de ações revisionais, que são padrão. Tínhamos convênios com o INSS, onde o INSS poderia também ativar a sua contestação padrão, porque aí já não havia nada de novo a ser contestado. E então, era de se esperar uma atitude mais passiva, vamos colocar assim, por parte do advogado. Porém, hoje, envolvendo matéria de fato, matérias altamente controvertidas ainda na jurisprudência, o que eu percebo como juiz, e sinto dos colegas, juízes e servidores, é que há, me perdoem a franqueza, e muitos que me conhecem já sabem que falo isso, um assodamento por parte do advogado na petição inicial. Há um assodamento no sentido de o mais rápido possível que essa ação chegue à justiça. E esse sentimento de jogar para a justiça a responsabilidade, como que a justiça deva ela encontrar a individualidade do caso, nos é muito custosa. Isso tem embaraçado um trâmite que poderia ser muito mais eficiente dos processos no âmbito dos juizados especiais federais. E então nós temos sim petições genéricas, documentos anexados sem nenhuma pertinência ao caso concreto. Né? Nós temos lá um problema de oncologia, um problema de incapacidade de oncologia, e temos dezenas de receitas, Neosaldina, aspirina, e nós temos que clicar uma a uma para ver se há pertinência ou não daquele documento. Que tipo de justiça nós queremos construir? Que tipo de resposta do judiciário? Não é verdade?
nós podemos obter com o comportamento de transferência de atribuições para uma máquina que, confesso, ela é limitadíssima. É uma máquina que tem, apesar de todos os cuidados do tribunal, com a ergonomia, com o tratamento médico, é uma máquina que nos desafia a saúde a cada dia. Por enquanto, só eu falei dentro, né? Mas eu estou falando em nome do servidor. Vai ter volta no serviço. Aqui, essa é uma questão importante, depois também eu volto a falar. Utilização de diversos documentos em um mesmo arquivo. Isso é importante. No mesmo arquivo pode haver um escaneamento de vários documentos. Isso é como se fosse folhear um processo físico, né? Fica mais fácil a percepção dos documentos que fazem parte do processo. É mais fácil a leitura. É mais difícil que um daqueles arquivos passe de maneira despercebida por quem vai julgar. É mais seguro para a parte, uma reunião de documentos em um mesmo arquivo. E se há, de fato, a limitação de 350 KB por arquivo, eu pelo menos posso classificá-los de acordo com a sua pertinência. Olha, eu tenho aqui 7 atestados, ou tenho 4 receitas, eu posso colocar então aqui atestados, eu coloco todos eles num só. Ou receitas, se for o caso, coloco elas aqui. E, enfim, se for documentos da qualificação, comprovante de residência, RG, CPF, eu posso colocar todos num só, como RG, por exemplo, coloco todos ali. Isso facilita a leitura de quem vê, né? E claro, ganhamos tempo com isso. Bom, de início, para não assustá-los, isso. Bom, somente assim, algumas primeiras, a primeira parte, né, da providência, a primeira parte, isso. E eu gostaria agora, para não ser tão cansativo, de abrir espaço então para as manifestações daqueles que solicitaram com respeito ao tema de mutirões, conciliações e cumprimento de ordens judiciais por parte do INSS. E a primeira manifestação, não sei se está aqui próxima já, é a doutora Karina Vidal. A doutora Karina, nesse momento, doutora Karina, eu gostaria de ouvi-la quanto à agilização do cumprimento dos prazos do INSS, porque haverá outras manifestações suas. Mas a agilização do cumprimento de prazos do INSS e a questão do preparo, capacitação dos conciliadores. Esses dois pontos. Okay. Bom, em relação ao cumprimento de prazos, já conversamos anteriormente, a gente tem enfrentado essa dificuldade quando tem antecipação de tutela ou então em sentença, quando tem a concessão do benefício à implantação efetiva. Eu, particularmente, nas minhas ações, não tenho conseguido ver o cumprimento efetivo desse prazo de 20 ou de 30 dias. No caso do Dr. Salvares, eu já vi que ele, quando tem um laudo favorável, ele já tem dado antecipação de tutela imediatamente. Nas outras secretarias tem havido a dificuldade da gente conseguir. A gente é obrigado efetivamente a procurar a procuradoria, ou então ir até a secretaria e dizer, olha, já se passaram 30, já se passaram 40, já se passaram 20 dias. Então a gente gostaria de ver se há possibilidade de que isso seja mais efetivo, de que eu não precise, de repente, encaminhar um pedido de urgência, um pedido de agilidade. Até porque eu fui informada que os pedidos de urgência acabam tendo efeito contrário. Como é uma manifestação atual, o pedido de urgência manda o processo para o final da fila. Então não adianta fazer um pedido de urgência, porque ele vai para o final da fila. Né? E em relação ao preparo dos conciliadores, em algumas audiências eu já tive dificuldades, os conciliadores não sabem que perguntas fazer para o cliente, para a gente poder, de alguma maneira, principalmente em caso de pensão por morte, em caso de aposentadoria. Benefício por incapacidade quase não há audiência, né? Só em caso de mutirão mesmo. Mas os conciliadores têm uma dificuldade, às vezes, de saber que perguntas fazer, né? E às vezes no próprio tratamento. Né? Eu acho que os conciliadores têm que ser tratados, são pessoas humildes, são pessoas simples, que acabam não entendendo. Então, às vezes, eu já tive casos que eu tive que intervir na audiência e dizer, olha, não está funcionando, não tá, o que a gente pode fazer para melhorar? E eu acho que isso não é uma questão precípua. Ok? Bom, me parece que com respeito à questão do atendimento do INSS às ordens judiciais, nós temos aqui o senhor Divaldo, que é chefe da ADJ, da Agência de Atendimento de Decisões Judiciais, que tomará a palavra na sequência, é isso? Com relação aos conciliadores, sim, de fato, essa é uma preocupação e não deve ser só da senhora, doutora Karina, mas de muitos aqui, de minha também, no que diz respeito, de fato, ao conhecimento de fundo por parte dos conciliadores do que eles devem buscar em audiência e não fazer perguntas também desvinculadas do mérito e também diz respeito à própria maneira de se expressar para a parte que é insuficiente não ter conhecimento. Né? Mas está registrado aqui. Muito obrigado pela participação.
sei se algum da mesa quiser também se manifestar aqui disso, para a gente poder votar. Se não, na sequência do Rodolfo, você pode presente? Do Rodolfo? Não está presente? Ele reforçaria a questão da necessidade de cumprimento tempestivo das ordens judiciais por parte do INSS e falaria sobre a penalização em caso de descumprimento. É isso que o Dr. Rodolfo, sobre isso que ele havia buscado se manifestar, algo que já foi falado também pela doutora Karina, né? Eu gostaria de, antes de me manifestar sobre o tema, e ouvir a palavra a quem mais desejar falar sobre isso, ouvir o Divaldo, então, por favor. Ele é o responsável. Por favor, doutor, vamos colocar essa situação. Bom dia a todos. Eu assumi a chefia da Agência de Atendimento às Demandas Judiciais em outubro e encontrei uma situação um pouquinho complicada por lá. Tenho tentado trabalhar junto à gerência no sentido de melhorar o cumprimento das decisões judiciais, né? Nós temos um prazo lá máximo de 30, 15, 20 dias e nós entendemos isso como um prazo limite. Até em conversas preliminares com o Dr. Savares, nós deixamos bem claro que na questão do Sicope, a necessidade em especial da criação de um login específico para o Sicope, para a gente receber as determinações de implantação, isso facilitaria o controle e o cumprimento das decisões. Então, em específico, nesse caso, nós teremos um login próprio e um prazo limite, né, até 5 dias que, evidente, nós procuraremos cumprir tão logo recebamos a decisão, né, mas com o compromisso de cumprir no máximo em 5 dias. As dificuldades operacionais que nós enfrentamos, elas são públicas, em especial ao Poder Judiciário. Nós já discutimos em várias ocasiões, não só a limitação dos recursos, que nós temos que, infelizmente, pedir recursos, doutor Tavares, eu peço. A questão da possibilidade de atendimento tem sido uma grande dificuldade. A carência não só de servidores, mas também de treinamento de servidores é bastante grande, não só na Agência de Atendimento às Demandas Judiciais de Curitiba, mas também nas demais agências. Assim como a existência de agência de atendimento às demandas judiciais também é uma coisa bastante recente dentro do INSS. Temos tentado otimizar os recursos da agência com a correta identificação de documentos, eliminação de atividades que são retrabalho, justamente no sentido de conseguirmos cumprir mais determinações dentro do prazo, e acredito que conseguiremos estabilizar tudo o mais tardar ao final desse mês. Tá? Nós já temos conseguido colocar várias coisas em ordem e ainda temos algum probleminha com o revisional de benefícios não incapacitante apenas. Tá? E temos também trabalhado junto à divisão de benefícios da Gerência Executiva de Curitiba no sentido de procurar evitar demandas judiciais. Tá? Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela palavra. Nós conversamos, eu, o Divaldo, a doutora Helena, procurador do INSS, o Maurílio também, conversamos sobre a possibilidade de, no sistema de conciliação pré-processual, termos um servidor do INSS ali para o cumprimento imediato das decisões que forem de acordo com decisões homologatórias. Nesse momento, a gente falava do Divaldo, seria impossível, né, tal atendimento, mas foi isso que nós combinamos na última reunião, teríamos um localizador específico para cumprimento prioritário para as ordens judiciais decorrentes de acordo, decorrentes desse sistema de conciliação pré-processual. Já foi criado, inclusive, o login. É isso? Então, sexta-feira lá na sede da agência do juizado e já criamos. Obrigado. Então, não sabia disso, mas então já há um login específico para as ordens judiciais decorrentes do Sicope tenham esse cumprimento prioritário, para não ficar na situação em acordo, vocês não sai aposentado hoje e recebe os atrasados aqui 60 dias, só que hoje às vezes pode se perder no caminho aí por 30, 60 dias, né? E aí isso perde a instituição, né? Perde a credibilidade, né? A própria, não só a metodologia da conciliação, mas a própria instituição. Doutor Irivaldo, me permita, né, o senhor no CNJ, em constante movimento de reuniões, no Ministério da Previdência, com a Procuradoria Geral, esse é um apelo que eu gostaria de fazer, faço público,
para deixá-lo sem muita alternativa, né? No sentido de diligenciar, tanto quanto possível, né, nessas tratativas pelo CNJ com o Ministério da Previdência, já que esse se trata de um projeto piloto, né, com pretensão de ser espelho, exemplo, para outras sessões judiciárias, que haja uma lotação, que haja atendimento dessas solicitações de nossa gerente executiva aqui em Curitiba para esse estágio inicial, para que não se frustre, né, um projeto assim que tem uma missão que notoriamente ela é grande, mas isso é o que é possível de se obter, na linha do que o ministro da Previdência vem dizendo, na linha das conversas que são tratadas também pelo CNJ, de nós estruturarmos adequadamente aqui a ADJ, a gerência executiva, no que diz respeito a esse momento que nós vivemos na conciliação. Pois bem, atendendo aqui a orientação do Dr. Neff, nós vamos deixar, em havendo tempo, ao final, para a apresentação mais detalhada do sistema de conciliação pré-processual e também do laudo padronizado, vamos deixar isso sendo possível. Eu gostaria, assim, só atendendo parcialmente o desembargador Neff, né, porque até para eu poder me explicar aqui, e daí já vou passar a palavra a quem pediu manifestação sobre provas técnicas, mas eu gostaria aqui apenas de mostrar o que se passa. Vejam aqui, por exemplo. Imagina a minha alegria. Uma alegria do médico perito, porque o médico dos processos está aqui presente. Cadê a vítima? O doutor Elcio, perito judicial. A inicial, ninguém viu o advogado, né? Então eu posso ficar tranquilo, né? Inicial genérica, se trata de pedido de concessão. E aí, vários pontos. Aí, clica-se aqui num, para ver, eu toquei aqui, deixa eu ver se a sessão está encerrada já. Seria prontuário. Mas, a direção do foro não iniciou. Bom, aqui temos então dipirona, diazepam, mas enfim, temos aqui sim um histórico, um prontuário, uma prescrição médica, tá, um documento médico. Agora eu vou para o 51. Isso que eu não sei o que tem, eu tenho que estar garimpando o que é que a parte pretende com tantos prontos. Aí, exame de diagnóstico por imagem, o resultado ali. Bom, ainda está pertinente. Agora eu vou para o 69, quero ver se é o 69, acho que é o 40, que é um resumo de cálculo do benefício. Valores, eu acho que é isso daí, eu não sei se é nesse processo exatamente. Ah não, aqui eu digo, ó, aí vem, olha lá, torto o documento, para facilitar o trabalho. Tá. Normal, né? Está reclamando à toa. Olha aqui, ó. Isso aqui passa para quem? Para o servidor, para nomear um perito. Depois passa para o perito judicial. Né? Depois, por que está difícil de conseguir perito? Né? Aqui, ó, receita, número 40. Não abriu. Doutor Savarino, só me permite uma colocação. Depois isso daí vai para a gente implantar e muitas vezes não tem na inicial o número do benefício e nem na sentença. Esse é um pedido importante. Eu não estou conseguindo abrir, mas enfim, exatamente nesse aqui, já diz por si só, já mostra o que eu quero colocar, mas o fato é que aí você vai abrir, não é atestado na receita, é demonstrativo de cálculo do benefício anteriormente concedido. Então, eu não sei se de propósito ou não, mas por favor, né, não façam isso. Né? Não pode ser. Bem, vou deixar então o Ciclo depois e vamos às manifestações de prova técnica então. Dr. William, está presente ou não? Dr. William gostaria de se manifestar sobre a necessidade de que os médicos peritos fossem especialistas naquilo que, em relação à doença indicada pela parte autora. Eu não sei, doutor Elcion, doutor Meyerson, doutor Elcion, perito da Justiça, doutor Meyerson, gostaria de ouvir o doutor Meyerson sobre isso, sobre a necessidade de um médico especialista
Eu já quero adiantar que, sim, para a psiquiatria temos feito isso, na medida do possível, para outras especialidades também, mas a psiquiatria, sim, até porque a decisão das concursais, a orientação é nesse sentido, que nós tenhamos especialistas. E daí já pode aproveitar e falar o que a sua manifestação. Isso. Já pode tomar a palavra, inclusive. Também sou médico assistente na SS, na subseção de Ponta Grossa. Bom dia a todos. Bom, se fôssemos partir desse princípio, ninguém poderia ser perito da Previdência, só especialista, né? Começamos lá que nós não temos só especialista atendendo. Mas qual é a diferença entre o perito da Previdência e o perito da Justiça? O perito da Previdência é treinado. Ele passa por um treinamento a hora que é concursado e durante todo o tempo que ele está lá trabalhando na perícia previdenciária, ele tem assessoria daquelas pessoas mais experientes. Então, uma das coisas que eu vim até colocar isso é que o que a gente vê dentro do trabalho do perito judicial é que não existe esse treinamento, as pessoas não têm a competência necessária para serem peritos judiciais. Não é culpa do médico. Por quê? Porque não existe na faculdade nenhuma aula sobre treinamento de incapacidade. Então, se a justiça tem interesse em qualificar, eu acho que teria que partir da própria justiça, já que não existe ainda a especialidade de perito judicial. E, por novidade, já está sendo reconhecida pela Associação Médica Brasileira, e a partir de maio, junho, no próximo mês, nós já teremos aí, talvez, essa especialidade como uma opção para que a justiça possa angariar seus peritos aí junto à comunidade médica. Certo? Então, sim, aproveitando, não é sempre que tem essa oportunidade, mas uma das coisas que nós vemos dentro do nosso trabalho, que eu queria até explicar um pouco como é que eu faço o meu trabalho como assistente técnico. 2 minutos. Eu faço somente documental, não faço presencial. Por uma época nós fazíamos presenciais e o que nós observamos que nós, peritos da Previdência, tínhamos que fazer perícia. E isso aí era muito incômodo. Quando a gente não fazia a perícia, o perito não saía da cadeira, ficava só analisando a maioria dos casos sem fazer um exame adequado. Então nós, com o EPROC, fomos obrigados a fazer documental, porque fica impossível para nós fazermos 600 ou 500, 600 perícias por mês presencialmente. Então optamos em ficar, por mais que fosse mais lucrativo para nós, peritos da Previdência, fazer presencial. Mas é impossível em atendimento da demanda. Então, fazemos somente o documental. A vantagem do documental é que nós temos as perícias anteriores, nós temos outros documentos da Previdência que são importantes para a determinação das datas técnicas. E detectamos algumas falhas aí, podemos dizer, ou algumas coisas que achamos que não é conveniente. Por exemplo, uma cidade em que a maioria das perícias eram feitas na Previdência uma única vez. E 50% a 60% dos casos iam direto para a Justiça Federal. Então não havia nenhum requerimento de prorrogação, ou de revisão, ou de junta de recursos junto à Previdência. E observamos que nessa cidade, a maioria dos peritos judiciais eram coniventes, ou seja, onde nessa cidade eles tinham quase 100% a favor do autor. Claro que o autor só iria fazer perícia uma única vez na Previdência, porque ele queria só um indeferimento, nada mais. Então nós vemos que hoje a Justiça Federal está com um acúmulo de trabalho, mas também vemos que não há uma exploração completa do mecanismo administrativo. Quando as pessoas fazem uma única perícia dentro da Previdência, já podem recorrer à Justiça, fica muito fácil e cômodo para eles. Então, isso é uma coisa que eu vejo como muito séria, porque só vai sobrecarregar cada vez mais o serviço da Polícia Judicial. Me parece uma questão importante, senhores. Eu gostaria... Nós temos recebido várias ações de restabelecimento em que não há, por parte do segurado, pedido de prorrogação no INSS. Entendimento das turmas recursais é que isso é desnecessário, mas até para salvar o segurado de um descaminho e ficar entre a administração e o judiciário e não ser atendido por nenhuma das entidades.
dos poderes. Mas a questão é... Acho que também o professor tomar aqui. Deixa eu só colocar. Os trabalhos existem dentro da Previdência. Pedido de prorrogação, pedido de revisão, junta de recurso e pedido de conselho. Quer dizer, se toda essa estrutura montada pela Previdência não pode ser usada, não tem por que ser existir. Né? Então é melhor que as pessoas recuam direto para a Justiça. Então, eu acho que deve se pensar nisso. A questão é que, de fato, se nós estamos conversando aqui para funcionar melhor a Justiça, se nós estamos conversando aqui para diminuir o número de litígios judiciais, me parece importante que, nada obstante a orientação da jurisprudência seja no sentido de dispensar o pedido de prorrogação como elemento caracterizador do interesse processual, me parece realmente importante que nós, pelo menos o pedido de prorrogação, ele seja concretizado na esfera administrativa. Evidentemente que não o pedido de reconsideração, porque daí eu tenho um não por parte do INSS. Mas o pedido de prorrogação, isso pode assim parecer, eu vou ter um vácuo no recebimento do benefício, mas certamente poderá ser mais eficaz do que uma própria ação judicial. Quem sabe nós somos tão treinados, né, a ver a solução dos problemas resolvidos judicialmente, que acabamos desvalorizando a instância administrativa. Em alguns aspectos ela de fato não é nada animadora, mas o pedido de prorrogação ele pode sim nos dar resultado de maneira muito mais eficiente do que uma na via judicial. Né? É apenas uma questão de cultura essa, e aí sim virmos para uma ação judicial. É claro que muitas vezes o cliente chega no escritório, ora, não fez o pedido de prorrogação, então nada mais a se fazer. Mas se o cliente se o segurado já é cliente, me parece importante essa orientação, né, para que não haja aí esse número crescente de demandas por incapacidade que nós estamos presenciando. Eu passo a palavra na sequência ao doutor Juarez. Me prepara, por favor, o doutor Antônio Yoshi, na sequência. Sim. Pode levar o doutor Juarez. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui na presença de ilustres colegas, a mesa, e saúdo toda a mesa aqui na pessoa do Dr. Savares, que já é de longa data conhecido, acho que da maioria dos que aqui estão. E eu vou entrar diretamente no assunto aqui, que é um assunto que envolve todos nós, né? E é uma preocupação que temos em relação às formalidades, principalmente da inicial. Né? O advogado, quando ele vai elaborar sua inicial, ele se preocupa, evidentemente, na área do direito previdenciário, com as provas. Não é? Nós estamos, no nosso dia a dia, preocupados com as provas que vamos apresentar, que vai instruir essa inicial. E como o doutor Savares demonstrou aqui, não é? Realmente são muitos documentos. Então, nós mesmos, no nosso escritório, já fizemos isso. Juntamos vários documentos, né, porque nós queríamos fazer uma boa prova. Não é? E o que vem ocorrendo? Os servidores, os serventuários, né, que vão manipular toda essa documentação para fazer a classificação, têm dificuldade de compreender essa documentação e de identificar, não é, o que nós queríamos realmente provar. Não é? E quando eles não entendem, o que acontece? O serviço volta para o próprio advogado, não é? Para que ele explique, para que ele esclareça, junte de novo aquele documento, tá? E atrasa o processo. É isso que tem ocorrido, doutor Savares. Eu acho que em grande escala. Nós aqui, no sentido de dar uma pequena contribuição, que é o nosso objetivo aqui, o meu objetivo como advogado, juntamente com a equipe que nós temos lá no nosso escritório, que estão aqui presentes, começamos a nos preocupar. Eu digo aqui de público para vocês, agora, mais recentemente, depois que o Dr. Savares demonstrou a preocupação que ele tinha com esses, digamos assim, deslizes que vêm ocorrendo, né? Que são defeitos que precisam serem corrigidos. Então, de forma bem simplória, eu tenho aqui uma ilustração do que nós entendemos que seria o início do caminho para buscar uma solução que seja viável, né, para dar mais celeridade no
no sistema processual, né, e que minorasse, né, diminuísse os trabalhos dos serventuários da justiça, né. Nós entendemos aqui que o grande problema, a grande preocupação realmente são as provas, né. E como é que eu vou apresentar essa documentação? Nós entendemos aqui que poderemos criar grupos de documentos em PDF, pode ser baixado da própria internet, né, o sistema. Então nós faríamos assim, doutor Savares e os demais aqui presentes. O grupo número 1 de documentos, a qualificação do segurado, ou dos segurados, né? 4, 5 documentos, a procuração, as declarações, né? RG, CPF, certidão de Estado Civil, né? E assim por diante. Bom, esse é o primeiro grupo. O grupo número 2, isso fica aí uma sugestão para os serventuários aí depois poder desenvolver e padronizar isso, para que todas as iniciais desenvolvessem esse padrão, ou um padrão que seja adequado, né? É a nossa contribuição aqui. O segundo grupo, o que é mais importante na sequência, né? Se for uma ação por tempo especial, né, seriam os laudos, né? Então, o grupo número 2, todos os laudos, né, em ordem cronológica, já elaborada pelo advogado, inclusive identificado aqui, documento número tal, data tal e assim por diante, tá? Se for auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, né, aí são os laudos médicos, né? Desde o início da doença do cidadão. O primeiro documento que vai ser anexado, né, por data cronológica, o primeiro exame, né, que constatou a doença do cidadão, seria o número 1, né, e assim sucessivamente. Tá certo? Deixa eu ver mais aqui o que nós escrevemos aqui. Tempo especial. Basicamente é isso, gente. É simples na realidade, né? Mas se fizer de forma padronizada e todos, né, concordarem e vai chegar lá para os serventuários já de uma forma organizada, e os documentos apenas necessários que façam aquela prova, né? Não precisa juntar 15, 20 documentos, porque tem clientes nossos que levam lá uma sacola de documentos lá da vida inteira dele, que ele faz os exames, né? Tá certo? É isso aí, doutor Chaves. Passo a palavra de imediato ao doutor Mioso. Eu vou pedir licença para falar daqui, até porque não temos um corremão aqui para descer. E vai uma reivindicação aí, quem tem essas limitações, e não vejo nenhuma rampa também, né, Irajá? O Irajá e o Rivaldo, que são representantes aí da Associação dos Deficientes Físicos, então sempre a dificuldade. E de antemão eu agradeço, doutor Savares, se eu permitir que eu possa falar daqui. Gostaria de destacar quando o Rivaldo e o Savares falaram, nós precisamos ter coragem. Eu acho que isso diz tudo. Precisamos ter coragem, mas a coragem corresponde com isso de todos, dos servidores, dos juízes, dos procuradores e dos advogados, dos estagiários, e isso está ligado diretamente com o nosso compromisso. Então a coragem está ligada com a nossa responsabilidade, com o nosso compromisso de que a justiça seja efetiva. Doutor Savares, isso eu ouvi de sua pessoa várias vezes, e isso nos engrandece muito. Mas assim, a minha intervenção é na prova técnica, em relação ao médico especialista. Por que eu falo isso? Porque isso está na lei. Então nós temos que ir em busca disso. A lei fala em perito especialista. Então não basta ser médico, precisa ser especialista sim. Não podemos comparar os peritos do INSS com os peritos judiciais. O perito judicial, ele tem uma atribuição talvez mais exigida, mais completa do que o perito do INSS, porque se trata de um processo, de uma investigação ou uma decisão judicial da causa. Em relação à questão
do perito judicial ainda, a resolução 1488 de 1998 do Conselho Federal de Medicina, ele dispõe que são atribuições e deveres do perito médico judicial examinar clinicamente o trabalhador e solicitar os exames complementares. Eu entendo que o perito, na sua missão de dar o seu parecer técnico, quando ele entender necessário, que ele solicite do periciado o exame médico complementar, se ele não possui, porque nós sabemos da deficiência do Serviço Público de Saúde em fornecer esses exames complementares aos trabalhadores, aos segurados. Então a minha intervenção aqui vai nesse sentido, de que se observe essa resolução e quando for necessário, forem incompletos os exames, que o médico perito exija, solicite isso. Ele pode fazer diretamente, porque a resolução o autoriza, ou então informar o juízo, tá, o prazo para que isso seja complementado. Isso é uma situação que viria esclarecer muitos processos, muitos pareceres, que se pede, se reivindica as nulidades dos processos por falta de informação ou por falta de dados do perito. Eu entendo dessa forma. Uma terceira pergunta, doutor Tavares, que tive diferida, foi em relação à questão dos juizados. Muitas vezes, estar exigido laudo médico para a comprovação da atividade especial prestadas antes da Lei 9.032, exceto para o caso de ruído. Mas eu tenho verificado que inúmeros processos estão sendo exigidos laudos, e os trabalhadores vão nas empresas, muitas empresas ou não existem mais, ou eles simplesmente dizem, nessa época não era exigido laudo. Então seriam essas três intervenções, doutor Tavares, que eu agradeço, até por ter permitido me pronunciar aqui, né? Muito incomodado. Obrigado. Obrigado, Deus. Não sei se algum médico perito, doutor Elcio, gostaria de estar inscrito para falar, seria um momento oportuno, doutor Elcio, uma palavra. Está aqui o pessoal os servidores da Assessoria Especial do município de Curitiba. Eles estiveram no edifício Bagé, dando as condições de acessibilidade para pessoas com deficiência. E na sequência marcamos, é isso, né, Irajá? Juarez, isso, né? Marcamos uma visita aqui também para esse prédio, né, para verificar as condições de prédio e adaptá-lo. Né? Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou o Dr. Elton Júlio, médico perito nomeado dos juizados especiais. Como é a definição dos juizados especiais e a criação desse CICOP, a finalidade é a gente dar celeridade aos processos, tentando resolver da melhor maneira possível. Nós, peritos, enfrentamos algumas dificuldades que levam até a demora de confecções dos laudos conforme prazos solicitados pelo juiz, a qual a gente pede desculpa e entendimento da parte de vocês, porque a emissão de um laudo pericial é uma das situação, acho, mais importante da definição do processo. E a gente tem de conseguir todas as provas, além de todos os documentos do exame físico pericial, visando dar uma definição já de imediata do processo, para que não haja uma contestação das partes unilaterais e isso venha acabar prorrogando a definição do juízo. Então, o Dr. Tavares já citou muitas das dificuldades que nós temos e eu quero acrescentar algumas coisas importantes só, que seria a cronologia desses documentos, a importância dos exames complementares. Não tão é importante para nós o atestado do médico, mas sim os exames complementares, porque o atestado do médico ele é firmado por uma pessoa junto ao autor, que ele tem uma relação, queira ou não, afetiva com esse autor, e emite um atestado como qualquer médico pode emitir um atestado sem ser a veracidade do fato. Então,
Então, a nós, peritos, nós nos baseamos muito na definição do caso pelo exame complementar e pela análise do exame físico pericial, que é o mais importante para nós, para dar uma definição. E como já foi citado há poucos instantes, nós temos a dificuldade de definição pela falta de exames. E isso, às vezes, muitas das vezes, a gente solicita, sem solicitar o juízo, a parte autora que traga exames. A gente dá prazo, por isso que acaba estendendo a emissão do laudo e dificultando a definição desse laudo. A gente pega entendimento, todos os peritos estão engajados a resolver o mais breve possível esses atrasos que estão havendo na emissão de alguns laudos, inclusive com a criação do SICOP, isso vai deixar de existir, porque a decisão vai ser momentânea. Mas, por esse motivo, é importante que no EPROC seja colocado a cronologia e documentos importantes que possam vir agilizar a resolução desse processo. Tá? Só uma parte, quanto ao aspecto de especialistas, eu tenho formação clínica médica e medicina do trabalho. Todos vocês, advogados, cursaram uma faculdade desenvolvendo todas as cadeiras para chegar à formação e daí tiveram uma definição de qual área queria atuar. Nós, médicos, também, apesar de especialistas, nós temos uma visão global do outro. Inclusive, na emissão dos nossos laudos, quando os médicos não se acham capazes de definir, é solicitado ao juiz uma definição de um laudo por um médico especializado. Mas a nós médicos, nós como peritos, temos a capacidade de resolver a grande maior parte dos problemas. Então, essa é uma parte de que há uma contestação da parte dos advogados de que tem necessariamente de ser realizado por especialistas. E não é o que a gente vê na prática, sendo que o médico perito tem capacidade de resolver a maior parte dos problemas. Eu acho que fui breve, qualquer dúvida a gente está à disposição. Podemos dar seguimento então às manifestações, é isso? Pois não, Luiz. Bem, bom dia a todos, meu nome é Melissa Foma. Eu só gostaria de fazer duas ponderações sobre as colocações que foram feitas aqui. Primeiro, pedido de prorrogação. O judiciário ele avançou dizendo que não seria necessário pedido de prorrogação, não porque simplesmente ele quis beneficiar uma parte que seria em tese o suficiente, mas foi diante de uma realidade. Qual é a nossa realidade? O cidadão que vai ao INSS e que tem seu auxílio-doença cancelado por um determinado período, ele não tem consciência da necessidade de uma prorrogação do pedido de benefício. Em razão disso, eu sou uma grande defensora de que nós tenhamos um processo administrativo previdenciário, de que a questão previdenciária se resolva dentro do INSS, que nós não possamos superlotar o judiciário com isso. Mas com relação ao auxílio-doença, infelizmente eu tenho que discordar completamente do que foi colocado aqui. Por quê? O pedido de prorrogação ele é ineficiente, porque a parte que vai ao INSS ela não tem noção do que acontece com ela. E quando ela chega ao escritório do advogado, isso já passou muito tempo. Então, se o judiciário adotar a postura de que nós precisamos ter um pedido de prorrogação, ele vai negar o acesso desse cidadão ao auxílio-doença a no mínimo 6 meses, que é o prazo que ele vai se tocar, literalmente, que ele pode ir ao judiciário. E com relação à especialização? Com relação à especialização dos peritos, nós temos uma briga muito grande em relação a isso por uma simples razão. Nós temos casos e mais casos aqui dos colegas em geral, de perícias que foram realizadas em pessoas com câncer e que a especialidade do perito era, no caso, perícia do trabalho, e não foi detectado, por exemplo, nas mulheres, a incapacidade dela pelo trabalho, por ela ter feito excertos do seu seio. E como aquele perito não é especializado naquela área, ele não analisa a idade dessa cidadã, a atividade que ela está desenvolvendo e o seu grau de escolaridade. Quem acaba tendo que fazer por isso é o especialista. Então nós temos que daí travar o judiciário, pedir uma nova perícia ou uma junta médica para que daí se verifique em concreto, através de um especialista, que aquela cidadã, por ter feito um excerto no seu seio, ela não consegue mais voltar a trabalhar. Era isso.
Senhores, bom dia. Meu nome é Maurício, sou procurador do INSS. Eu queria deixar claro só uma questão. A questão do médico perito, tanto o judicial quanto do INSS, a atribuição deles é eminentemente de detectar a incapacidade ou não do segurado. O perito do INSS, nem da perícia médica da Justiça, ele vai questionar se o segurado está doente ou não. Tá? Então, a função dos peritos é eminentemente de aferir a incapacidade. Então, não vamos misturar a especialidade com essa situação. Ainda sobre esse tema, doutor? Sim. Só uma consideração, doutor. Só um microfone. Eu vou que fique registrado, doutor. Só para registrar, qual que é a finalidade do INSS exigir no atestado a CID? Nenhuma, então, né? Então não precisa, certo? Doutor Simplício, eu quero se manifestar, por favor. Doutor Simplício é médico-chefe da GBNI aqui. Mais uma colocação, em relação no sentido do pedido de prorrogação. Eu acho que a gente não pode esquecer uma coisa muito importante. Constituição Federal, lesão do nosso direito. No pedido de prorrogação, se eu me sentir lesado, é o judiciário que eu tenho que recorrer. Se está superlotado, paciência. Infelizmente não é só aqui, o INSS não tem estrutura, a saúde não tem estrutura, a educação não tem estrutura. Nós temos que recorrer a alguma coisa, judiciário. Infelizmente é aqui que a gente vai bater. Outra questão, perícia médica, especializada. Eu faço uma colocação. Todos aqueles que têm filhos aqui, quando eu pego meu filho, eu levo ele aonde? Pediatra. Posso levar em qualquer um, posso, mas eu não levo. Eu levo no meu pediatra da minha confiança. Perícia médica, eu quero o meu médico da minha confiança, na minha especialidade. Eu não vou levar no pediatra. Isso tem que ser respeitado. Obrigado. Se eu começar a abrir, eu não estou adiante. Eu vou abrir para o doutor Simplício e vou prosseguir a jornada sobre sistemas polêmicos. Em havendo tempo na sequência, abrirei a todos que estão se manifestando. Por favor. Doutor Simplício, essa questão não dando pedido de prorrogação, que é uma questão jurisdicional, muito embora no sistema de conciliação pré-processual não vai ser exigido o pedido de prorrogação. O meu apelo é para que se faça o pedido de prorrogação em estando a condição, em tendo condição advogado, é porque nós vamos colocar as coisas nos seus lugares. Não se trata de dizer o judiciário está lotado, então não quero processo. Evidentemente não. Apenas que o normal é que eu não pedi. Após a estimativa inicial feita pelo médico, nós podemos ter ainda a continuidade do benefício na esfera administrativa. Em não havendo pedido de prorrogação, por falta de conhecimento da pessoa, ou porque, enfim, foi negado o pedido de prorrogação, claro, abre-se a porta ao judiciário. Pois, doutor Simplício, eu gostaria de ouvi-lo quanto a isso, quanto à especialidade médica. Doutor Simplício é médico, então, do INSS, me perdoe, doutor Simplício, e chefe do GBNI aqui na gerência executiva do Instituto. Eu gostaria de lembrar o seguinte. Uma é o seguinte. O que nós estamos fazendo aqui, se nós estivermos propondo modelo ideal, então vamos buscar perito do juízo, perito do INSS, com especialidade e capacitação no que vai fazer. Agora, o modelo atual não tem nenhuma previsão de perito especialista do INSS, aquilo que o doutor Merson já falou. Os peritos do INSS eles prestam concurso público, tem uma capacitação inicial e permanente. E também fazendo o uso da fala do perito do juízo que me antecedeu, a maioria das demandas de avaliação de incapacidade laborativa são feitos por um clínico, um especialista em medicina do trabalho ou em perícia médica. Alguma especialidade, como psiquiatria, oftalmologia, ele tem necessidade do especialista. Então, o modelo atual que a gente pode melhorar é o que a gente vem fazendo, melhorando cada vez mais a qualidade da perícia médica. E essa também é uma questão jurisdicional, né? A questão da especialização do perito também é uma questão jurisdicional. Mas eu preciso prosseguir, me perdoem, aqueles que se manifestaram, porque nós temos aí o tempo que nos resta. Eu gostaria de ouvir o Dr. Sérgio, está aqui? Dr. Sérgio Bernini,
É isso? Obrigado. Doutora Karina, sobre a melhoria na anexação de documentos do EPROC? Na verdade, nós temos a dificuldade, eu acredito, todos, porque há a limitação do tamanho do documento. Né? Não que eu deixe de anexar ou que eu deixe de fazer uma ação por causa disso. Só que a gente tem que mandar, no máximo, 5 documentos de cada vez. Esses documentos são limitados a 350K. Né? O Dr. Soares me mencionou que, às vezes, existe a qualificação correta, né? A identificação correta dos documentos. Às vezes a gente faz isso, por quê? Porque, por exemplo, o procedimento administrativo, quando você consegue mandar um procedimento administrativo, ele aceita documentos até 1 mega. Então, quando a gente pode mandar mais documentos, é nesse caso. Eu acredito que é muito difícil você conseguir digitalizar mais de um documento junto e conseguir atingir o limite. Por quê? Porque você perde definição. Várias vezes eu tentei digitalizar e deixar o documento menor e eu perdi definição. O que aconteceu? Veio um despacho da secretaria pedindo para que eu envie novamente, ou então que eu apresente em secretaria. Né? Então, assim, o tamanho dos documentos é um problema, e principalmente o formato até não, né? O PDF a gente acaba dando um jeito, mas a quantidade de documentos que você pode enviar também de uma vez só, isso acaba sendo bastante problemático. E principalmente, doutor, o que mais me preocupou, na verdade, foi essa informação que eu já tinha mencionado do procedimento eletrônico em relação aos pedidos de urgência. Eu recebi informação da secretaria várias vezes que eu já fiz algum pedido de urgência para a implantação do benefício mais rápido. Eles me disseram que quando você faz um pedido de urgência, o teu processo volta para o final da fila. Por quê? Porque ele fica com uma movimentação atual. Então, para que tem um pedido de urgência se você vai usar esse pedido de urgência? Eu, particularmente, eu só uso quando é necessário, eu não uso indistintamente. Então, por que você tem um pedido de urgência se ele vai para o final da fila e a movimentação fica atual, então a pessoa que está acompanhando, que tem que dar a movimentação, não vai dar porque ele está com movimentação atual. Então, essas são as questões do... Doutor, se me permite, rapidinho, em relação à perícia técnica, a gente se preocupa um pouco com a atividade especial, porque a gente não tem tido perícia e, às vezes, a empresa, né, não apresenta laudo. A gente gostaria, né, que fosse possível fazer perícia técnica, porque senão a gente fica limitado, tem que segurar a ação para distribuir na vara previdenciária. Ok? Obrigada. Gostaria de ouvir sobre o processo eletrônico do doutor César Cato. O senhor tem 4 minutos e 59. O processo eletrônico tem esse problema da limitação da quantidade, do tamanho do arquivo, né? Eu solicitaria até que se liberasse que a petição inicial não tivesse essa restrição, porque nós poderíamos digitalizar os arquivos e colar na peça inicial e fazer a manifestação precisa sobre cada documento na peça inicial. Se a petição inicial tiver limitação para transmissão de tamanho, né? Então fica inviabilizada essa questão. Mas em relação ao processo eletrônico, o que eu saliento é que ele deve ser uma ferramenta que deve auxiliar o advogado em prestígio na cidadania. E nós estamos percebendo até que o processo eletrônico está se transformando numa barreira à efetivação da cidadania das pessoas, na medida em que é muito difícil as pessoas normais o acompanhamento dessa evolução tecnológica. Existem muitos advogados sendo excluídos do mercado de trabalho porque não conseguem entender o funcionamento do processo eletrônico. Tem advogados que não conhecem o computador. E isso é uma coisa grave quando a gente percebe a introdução de um critério de competência absoluta, onde há varas do juizado especial, e aí o advogado não tem nem a possibilidade de buscar na vara previdenciária uma dilação probatória maior para defender o seu cliente. O juizado especial, nesse sentido, ele cerceia o direito de defesa, porque nós não temos todos os instrumentos recursais para defender o nosso cliente. Nesse sentido, saliento também a dificuldade que nós temos de encontrar as decisões judiciais dos juizados especiais federais. É uma maratona quando nós temos recursos para interpor e nós devemos indicar paradigmas dos juizados especiais federais. Me parece que antigamente era muito mais fácil, até uma pesquisa jurisprudencial, nós chegávamos ao balcão de uma vara e pedíamos o livro de registro de sentenças
E ali a gente fazia até uma pesquisa preliminar de como andam as decisões judiciais em vários assuntos. E isso já não é mais possível fazer em sede de juizado especial federal. Também é importante a questão de que não se tem acesso a um laudo pericial em questão de atividade especial em outros processos, porque se nós tivéssemos acesso aos laudos periciais de outros processos, de outros advogados também, nós também teríamos a possibilidade de indicar a existência de uma prova emprestada a ser juntada no processo, economizando o tempo, almejando a celeridade processual. Então, tem alguns pontos do Juizado Especial Federal que, se nós tivermos uma maior democracia no acesso às informações, eu acredito que nós teremos mais possibilidades de defender efetivamente nossos clientes. E também acho importante refletirmos sobre a questão da informática e a publicidade de todos os atos processuais. É uma questão negligenciada no processo eletrônico e que talvez surgira uma insegurança característica do mundo digital que não seria compatível com um mínimo de segurança jurídica. Então, o processo eletrônico é uma coisa inovadora, mas a gente tem que ter um certo cuidado, porque nós falamos de processo judicial e um mínimo de segurança jurídica é necessário, e a gente bem sabe que hacker não conhece essa palavra, segurança. É isso. Muito bem. Agora, para suavizar, eu chamo a esposa dele, a doutora Rosa, então. Eu acho. Bom dia a todos. Eu trouxe aqui uma ponderação no seguinte sentido. Nós temos 4 varas do Juizado Especial aqui na capital de Curitiba, com competência para questões cíveis e questões previdenciárias. Por conta dessa competência absoluta que foi estabelecida até o limite de 60 salários mínimos, a gente sabe que houve um certo esvaziamento das varas cíveis, porque essas questões passaram a ser distribuídas nos juizados especiais. Então, pondero o seguinte: com uma certa ociosidade dessas varas cíveis, não haveria possibilidade de realocar esses recursos, transformando isso em varas do juizado especial, até para transformar uma coisa mais equânime o trabalho para os servidores e também a satisfação de clientes e advogados. É isso. Eu só gostaria de manifestar, que eu até falei para o professor Tavares que a intenção aqui, claro, não é chegar a uma conclusão do certo e errado, quanto aos pontos levantados, são sugestões, são pontos que merecerão devido exame, então nós não vamos definir se precisa ter perito especialista ou não, por exemplo, mas algumas questões só que eu gostaria de falar porque são notícias. Eu sou também coordenador do processo eletrônico. Primeiro, o processo eletrônico realmente é limitador, mas é algo que dificilmente terá retorno a uma situação anterior. Ao contrário, nós temos um prazo até janeiro de 2010 para que todas as ações se tornem eletrônicas. Então não vai ser mais só o juizado, a vara civil, administrativa, criminal, não sei se já, mas salvo criminal, todas as demais propostas, não sei se nós vamos cumprir. É de que até janeiro todas estejam em processo eletrônico. Segundo ponto, a jurisprudência realmente ainda é pouco selecionada, mas está sendo selecionada. Então, para verificar a jurisprudência dos juizados, entre na página do TRE, existe jurisprudência dos juizados, e cada relator, cada turma tem a obrigação de selecionar acordos de destaque, e cada relator tem em torno de 20 e poucos por hora acordos, mas a tendência é de que chegue em um ano, talvez um pouco menos até, a termos um volume bastante ponderável de decisões. Já é um início, não chega ao milhão, mas já é um início. Os demais pontos estão sendo observados, e quanto à questão de transformação de vara, eu até fico triste de dizer que aqui é a única capital em que eu não consegui fazer ainda a transformação de vara. Eu já consegui fazer em Florianópolis, já consegui fazer no Rio Grande do Sul, e aqui que é minha terra eu ainda não consegui. Mas é um objetivo nosso, sim, também. Márcio, interessante. Você quer se manifestar sobre a senha, é isso, Tomás? Não, na verdade não é sobre a senha, é sobre o que o Dr. César falou. Na verdade não é sobre a senha, é sobre o que o Dr. César já falou, sobre a possibilidade que os outros advogados com a senha já
conseguirem ingressar em processos de outros advogados, inclusive fazer cópias disso. Então, eu consigo, com a minha senha, entrar em processos de outros advogados e imprimir documentos que lá estão. Desculpe se isso é incorreto, se alguém quiser contestar, mas eu consigo fazer isso com a minha senha. Quer dizer, a manifestação do processo é no sentido de que não há publicidade. A sua é que há publicidade demais. Tá bem. É isso mesmo, doutor? Doutor Alexander, procurador federal de Maringá, é isso? Bom dia, eu tenho 3 sugestões e uma informação. A primeira sugestão é com relação ao mandado de segurança do EPROC, que hoje, para o advogado público ou privado manejar o mandado de segurança, precisa imprimir os arquivos e protocolar o mandado de segurança fisicamente. E isso, acredito, é uma dificuldade muito grande, principalmente por tudo que já foi exposto aqui, e nos casos em que as pessoas juntam documentos, por exemplo, em JPG, alguns ou são muito pequenos ou são muito grandes, e às vezes tem que imprimir 2, 3 folhas. Além de ser, acredito, contrário ao próprio sistema virtual. A segunda sugestão, que também é um pedido, é com relação à sistematização dos erros que acontecem no sistema. Parece que o EPROC, quando foi idealizado, tinha-se a noção de que não aconteceria erros, mas acontece. Nós tivemos em Maringá recentemente um caso que foi até oficiado tanto para o COGEF em Porto Alegre quanto aqui para Curitiba, de um processo que teve alteração da data final do prazo do procurador, e ele protocolou o recurso na data que tinha aparecido anteriormente, e depois o recurso foi considerado intempestivo. Nós oficiamos e o procurador teve que manejar mandado de segurança que está em sede de julgamento. Foi reconhecido o erro aqui por Curitiba, só que disseram que o erro não seria sanado e que deveria ser sanado no processo. E acredito, eu e alguns colegas, que deveria haver uma sistematização. Por exemplo, se houvesse, aparecesse no sistema e houvesse como comprovar isso, que tinham 2 datas distintas, que valesse uma delas, seja qual for, claro que teria que ser a maior. Ou, por exemplo, quando o sistema cai, algum dia não funciona por algum motivo, teria que também haver uma normatização para que o prazo fosse prorrogado automaticamente. Porque hoje o advogado tem que descobrir isso e tem que peticionar. E fica a critério do juiz conceder ou não. A minha terceira sugestão é com relação a acordos. Nós estamos falando de acordos, propiciar acordos, mas o procurador federal, por exemplo, é muito comum que ele vá numa audiência em que outro colega contestou. Então, nossa sugestão e também um pedido de que fosse possibilitado em cada processo um espaço para anotações. Porque daí o procurador que contestasse a ação, ele pudesse fazer anotações que o colega na audiência tomasse nota e pudesse auxiliar na propositura de acordos. E, para terminar, eu queria dar 2 dados com relação ao INSS, que está sendo um pouquinho malhado aqui, mas 2 dados que são muito importantes, que é o seguinte: de 70% a 80% das perícias feitas no INSS são favoráveis ao segurado. Mas, de 10% a 15% dos processos administrativos do INSS é que vêm a ser judicializados. Ou seja, em mais ou menos 80% a 90% dos processos administrativos não vêm para a justiça. Então, há muita coisa que está sendo feita no INSS hoje para resolver os problemas, e o segurado concorda com o que é feito lá na maioria das vezes. Era isso. Muito obrigado. Doutor Yuri, sobre esse tema, doutor? Quando sai um início de prazo para a gente, tem os 10 dias, em que consta lá intimação da parte autora, e depois ele lança o prazo de intimado, automaticamente. Se você não acessar o EPROC, você é intimado. Quando ocorre essa intimação automática, a intimação é feita às 11h59 e 59. E o teu prazo já começa a correr no dia subsequente. O correto seria que essa intimação automática se desse à meia-noite do outro dia, porque se você contar o prazo institucionalizado ali no EPROC dos 10 dias para intimação automática, o prazo seria o dia subsequente, e o prazo correto do advogado ocorreria no dia seguinte. Então, acaba sendo subtraído um dia
do prazo total envolvido. Mais ou menos isso. Bom dia a todos. Na verdade, eu queria aproveitar a falta do Dr. Rodolfo para falar a respeito das penalizações com relação ao descumprimento de ordem judicial. O INSS tem demorado muito para implantar os benefícios por incapacidade e, além disso, em muitos dos casos, lógico, não contando quando a tutela antecipada é indeferível em muitos dos casos, quando a tutela antecipada e o juiz fixam no prazo de 20 e 30 dias, o INSS não está cumprindo. O juiz fixa a multa e essa multa também está sendo descumprida. Além disso, queria deixar de atenção para os doutores, para os colegas, porque o INSS está descumprindo outra ordem, não está implantando o benefício com a revisão do artigo 29. Então, está implantando o benefício, a gente tem que ficar atento com relação à revisão. Quando é determinado por ordem judicial, é cumprida parcialmente a decisão, é isso? Divaldo, por favor, Marisa, aqui, o Divaldo, que é o responsável. Sim, foi lá disse. Quando a sentença determina tudo. Olá. Sobre a questão de atrasos da implantação de incapacitantes, tá? Hoje nós estamos em dia e já estamos em dia com a implantação desde de meados do mês passado. O mesmo acontece com os revisionais dos incapacitantes. Existem 8 casos de revisionais de incapacitantes atrasados, que são processos que estão em crítica, tá? E isso mesmo com o falecimento, semana retrasada, de uma colega nossa, que era responsável por isso. Tá? Temos nos desdobrado no sentido de cumprir isso daí. Em relação à implantação dos benefícios das concessões de incapacitantes com o artigo 29, isso acontece quando há a determinação judicial. Quando há a omissão dessa informação, isso daí é feito a implantação é feita nas regras administrativas. Tá? Quanto à questão também dos restabelecimentos, tá? Evidente, se o juiz determinar em tutela que seja restabelecido de acordo com o artigo 29, nós cumpriremos. Vale lembrar que nós necessitamos dos cálculos, no caso de restabelecimento ou de implantação do benefício, nos modos do artigo 29, que esse cálculo seja apresentado antes da implantação, que em muitos casos não acontece, e nós informamos a vara que não há o cálculo e pedimos que sejamos intimados novamente após a apresentação desse cálculo. Já lhe concedeu a palavra, é sobre o tema, eu quero retornar o tema do processo eletrônico, na verdade. É o tema da abertura do prazo e dos processos, das peças que precisam ser protocoladas em meio físico. Primeiramente, em relação ao agravo do instrumento, trancar o REST. Não existe uma informação, por exemplo, a certidão da decisão agravada. Aconteceu um caso prático conosco, que a gente apresentou o agravo do instrumento para trancar o REST. Não havia informação de como deveria ser feito o pedido de documento da certidão da decisão agravada, e não existe nenhum lugar que esteja escrito isso, que deve ser feito um pedido formal na Secretaria da Vara, na recursal. E a única informação que nós tivemos, quando o nosso REST não subiu, o agravo não foi admitido, foi que isso não está escrito, que a gente deveria ter mandado os documentos com um bilhetinho pedindo a certidão, e que é assim que funciona. Eu acho que é uma situação que, como é um processo eletrônico, ela deve ser regulamentada em relação aos documentos que são impressos para protocolo no STF. A mesma situação aconteceu em relação a outro caso que ele comentou também, foi no caso de oposição de embargos, o prazo para recurso inominado é suspenso. Nós pusemos embargos, contaram 7 dias, teríamos 3 dias para entrar com recurso nominado. O sistema lançou prazo de 1 dia para a propositura do recurso. Abriu automático, porque não era o dia de abertura da cargo, que é feito da baixa dos prazos que é feito no escritório, abriu automático, nós não tivemos conhecimento desse prazo de 1 dia, perdemos o prazo do recurso, e era uma sentença de procedência. Estamos tomando as medidas para tentar reverter isso, mas é um equívoco, e depois a informação foi de que essa contagem de prazo não é feita pelo sistema. É um servidor que vê lá que foram postos embargos, qual foi o prazo para a oposição, qual é o prazo que restaria para o recurso nominado.
Também eu acredito que, como qualquer pessoa, pode haver uma falha, e aconteceu dele lançar um dia para o prazo do recurso, e houve um prejuízo para a parte, porque a gente não pode entrar com recurso extraordinário, porque o prazo foi só de um dia. Então, são algumas situações que, na prática, o que a gente sente? Há uma falta de informação, até de orientação escrita em relação a isso. O pagamento das custas do recurso extraordinário, essa é outra situação. Primeiro a gente interpõe o recurso extraordinário, para depois vir informar se o pagamento das custas, se o número de folhas, para ver se sobe. Então, essas informações elas não estão formalizadas. A gente descobre, virando a secretaria da turma, tendo uma informação por telefone, não está escrita, a gente não encontra isso em lugar nenhum, nenhuma orientação no site do tribunal, e ainda houve informação que pergunta, você é advogado? Sou. Então não posso lhe instruir. Não está escrito, não, mas você é advogado, não pode ser instruído em relação a essa informação. A ponto da gente desligar o telefone, ligar e falar, você é advogado? Não. Você é estagiário? Me diga se eu preciso fazer esse documento ou não. Porque não está escrito isso em lugar nenhum. Então é uma falha que a gente tem sofrido um pouquinho com isso em relação às ações do juizado. Eu vou ter que retomar a palavra e privilegiar aqueles que pediram a inscrição oportunamente, porque senão corro o risco de conceder a palavra, né, para quem não solicitou e preterindo aqueles que se manifestaram oportunamente. Mas obrigado pela festa. Sobre o processo eletrônico, Walter, que algumas modelações vão fazer. Não vou fazer réplica, Não é bem de réplica, assim, mas teria alguma. Eu acho que nós poderíamos colocar duas pontos que me vêm aqui. O primeiro é abrirmos, Lilian, no âmbito da COGEF, um prosseguimento dessa audiência pública, uma continuidade para continuar colhendo essas ponderações, essas sugestões. Não, eu já até informei que eu ia conversar com o Dr. Savares, isso é uma oportunidade pública coletiva. Nós temos a COGEF, os órgãos institucionais, a ouvidoria, sempre à disposição, e isso prossegue. Mas aqui vamos tentar ouvir o máximo possível. Não é o momento de dizer o que estava certo, o que estava errado, a questão do erro, ali, por exemplo, que eu tomei conhecimento também. Vamos ouvir. Tudo será examinado, gostei das sugestões e, dentro do possível, vamos tentar atender sim. Pois não, Bem, com relação ao processo eletrônico, dois problemas que nós temos enfrentado. A Cláudia não está aí. Está lá, a Cláudia Salles não está aí. Mas qual é o problema que nós temos enfrentado também com relação ao processo eletrônico? O subestabelecimento. Como o subestabelecimento ele é feito online e aquele advogado que recebe a causa, ou seja, o advogado subestabelecido, ele acaba não sendo comunicado, o que tem acontecido nos nossos escritórios? Nós recebemos de uma hora para outra prazos abertos, sem termos qualquer contato com aquele cidadão e sem aquele cidadão ser o nosso cliente, porque simplesmente o que aconteceu? Alguém foi no sistema e subestabeleceu para a Melissa, subestabeleceu para a Cláudia, subestabeleceu para o Silvio. E nós só vamos tomar contato com isso quando o prazo já estourou ou quando aquela pessoa simplesmente aparece no nosso escritório e fala assim, não, agora eu sou o seu cliente, porque lá no sistema consta você como cliente. Então, uma sugestão que nós gostaríamos de fazer é que o subestabelecimento só fosse efetivamente feito no sistema com a oitiva, ou seja, com a anuência daquele advogado que irá receber o processo, para que nós não tenhamos problemas. A Cláudia teve um problema sério no escritório dela, que teve 100 processos que foram simplesmente subestabelecidos para ela do dia para a noite, sem o conhecimento dela. E outra questão que nós gostaríamos de fazer uma sugestão, que nós temos visto isso, muitas reclamações dos associados do Instituto Brasileiro com relação ao sistema, na questão dos recursos, que a colega também colocou, uma facilitação no dito protocolo. Por quê? Alguns colegas pedem prazo de recursos de incidente de uniformização porque fazem incidente para a turma nacional e incidente para a turma regional. E o sistema acaba aceitando só um deles. E o outro, a pessoa acaba tendo que protocolar a competição avulsa. Como ela protocola a competição avulsa, ele acaba não subindo. Então, isso nos trava o andamento processual. Então, só que fosse aberto um link que houvesse a oportunidade, tanto para o regional quanto para o nacional. Obrigada. Perdão, lá em cima alguém pode nos ajudar? Acho que ficaria uma para cada um. Lá em cima uma manifestação. Eu quero só informar que os pedidos de manifestação já se encerraram.
A palavra está aberta. Obrigada por ser concedida a palavra. Meu nome é Lia Beatriz, eu sou procuradora federal em Cascavel e nós estamos nos deparando com uma situação bastante difícil da Procuradoria em razão da reestruturação que está havendo na Procuradoria Federal. Agora, por exemplo, em Cascavel nós nos tornamos PSF, Procuradoria Seccional Federal, e estamos responsáveis por diversas autarquias. E o Procurador Federal não tem condições de ter o mesmo login e acesso a processos cíveis e previdenciários dentro do processo eletrônico. Até para subestabelecer o Procurador Federal previdenciário, tem dificuldade de subestabelecer o Procurador Federal civil. Isso é um problema que nós temos enfrentado, que a impressão que outros colegas já colocaram. Problema também em Porto Alegre, e eu só gostaria de deixar registrado aqui essa dificuldade. Obrigado. O senhor Juarez Martins, é isso, senhor Juarez? Todos os níveis da sociedade hoje falam a questão da acessibilidade do deficiente, né, na sociedade. Eu gostaria de perguntar se os peritos recebem algum tipo de capacitação ou treinamento especial para tratar com deficiente. A minha pergunta é o seguinte: eu conheço alguns deficientes que eles não andam sozinhos, eles não comem sozinhos, eles não tomam banho, não trocam roupa e não são inválidos. Enquanto outros que têm todas essas habilidades, eles são inválidos. Precisa saber como é feita essa avaliação, que eu já percebi, meus 42 anos de caminho pela luta por deficiente, muitas injustiças. Uns paternalistas e outros injustos. Obrigado. Obrigado, senhor Juarez. O doutor queria se manifestar. Ilustres magistrados federais, ilustres colegas aqui presentes, quanto à parte técnica, nós temos sido bem atendidos pela Justiça Federal. Aliás, é eficiente. Nós não temos nada a reclamar e os serventuários nos orientam muito bem cada vez que nós procuramos. Quanto à perícia técnica, os médicos são claros, são todos competentes, muito bons, mas alguns, às vezes, por exemplo, clínico médico, se arvora em psiquiatra. Então dá um parecer contrário. Mas ele não pode atender. Especialista é o especialista. Então ele que diga que se procure um especialista, mas ele se arvora e dá contra. É este o problema que nós temos com a perícia médica. Em geral, claro, são todos competentes, mas não querendo magoar nenhum médico, não querendo magoar nenhum médico, tem lá um tal de doutor Sarrat, que toca o Sarrat. Esse médico, ele tem uma extensa, um currículo muito grande. Ele foi médico do INSS muito tempo, perito do INSS, então é bom. Ele é bom, na realidade é bom, mas ele mete o sarrafo. Então, ele que diga que não é competente na área, ou não é competente não, ele pode até ser, mas que não é a especialidade dele. Aí pronto, eu já tenho até um caso, graças a Deus não é da Justiça Federal, é da Estadual, agora recente, que o médico clínico diz que a pessoa está incapaz. Como é que ele vai poder saber se ela é incapaz? A gente conversa com ela, é uma pessoa normal, é cliente nossa, é uma pessoa normal e ele diz que é incapaz. Nós estamos brigando com a perícia médica por causa disso. Bom, outro problema, que é muito grave, é do INSS. É uma calamidade. Eu quero abrir um parênteses. O INSS é a salvação do brasileiro. Não tem ninguém pobre nesse mundo, ninguém passa mal hoje por causa do INSS.
mas é uma calamidade pública, principalmente para advogado. O juiz manda lá, tem que trazer a carteira de trabalho para comprovar. Então a gente vai lá, entra na fila. Para advogado, já aconteceu muitas vezes comigo, entra na fila. Gente, eu sou advogado, estou aqui com o processo. Entra na fila. É bem assim. Esse é o fim da picada. É o fim da picada. Então, a gente vai lá também com outros problemas que o juiz exige. O inquérito administrativo chega lá, meu Deus. Melhorou bastante, nós não podemos reclamar. Antigamente você tinha que passar a noite inteira para pegar uma agenda. Chegava lá na agenda, já acabou. Passava a noite inteira, nós temos auxiliares que passavam lá dia de vento, de chuva, de frio, passava a noite inteira, levava até um cobertorzinho, chegava na hora lá, não conseguia fila. É o fim do mundo, é o fim da picada. É o fim da picada. Depois desse desabafo, né, vamos dar uma salva de palmas, então, para... Eu tinha uma última manifestação lá em cima, uma colega que tinha, obrigado. Eu tinha uma última manifestação lá em cima. Alguém vai, a última então, tá? Para mim retomar. Doutora Flávia. Doutor Juarez, né? Na realidade, eu sou perita, cardiologista. Sobre a colocação do Juarez, me parece, não sei citações, mas dentro do curso da Previdenciária, a gente trabalhou muito com isso, que a incapacidade, ela é o princípio básico da definição da incapacidade, é a dificuldade de adaptação com a limitação imposta pela condição de saúde ou deficiência de uma pessoa. Esta, lógico, pode ser uma das razões pelas quais o doutor Juarez vê pessoas que não têm visão e trabalham, e pessoas que têm visão e não trabalham, por exemplo. Então, o princípio da incapacidade ele decorre da impossibilidade do indivíduo se adaptar às suas limitações impostas pelas dificuldades de saúde. Obrigada. Bom, eu agradeço a participação de todos, a presença de todos nesse momento. Eu só queria aproveitar esse momento final, pedir à colega Flávia, juíza federal, que é responsável pelo sistema de conciliação pré-processual, que noticiasse dessas pinceladas gerais. Flávia, mais sucinto agora. 5 minutos. Quando eu já pensei que eu não ia mais poder fazer uso da palavra, fui chamada então. A ideia inicial era apresentar finalmente o fluxograma do Cicobi, mas já recebi a incumbência de não apresentar o fluxograma, porque talvez demore um pouquinho. A ideia do Cicobi, então, todo mundo já ouviu falar do Cicobi aqui hoje, já se fala muito, de um certo modo, num primeiro momento, privilegiar a conciliação, é algo que está sendo buscado no CNJ e também tem todo o apoio do tribunal para isso. Num segundo momento, reduzir o volume de trabalho das 4 varas dos juizados aqui de Curitiba, é uma queixa corrente, o volume de trabalho das varas, e aí nós pensamos o que poderia ser feito em termos de viabilizar não só a conciliação, que é um mistério maior, mas também para auxiliar o bom andamento de outros processos em que não fosse possível a conciliação nas 4 varas dos juizados em Curitiba. Enfim, desde o dia 1º de abril, eu recebi a missão de tomar as providências para que o Cicobi pudesse começar a funcionar na próxima segunda-feira, dia 27. Fizemos inúmeras reuniões com servidores, procuradores do INSS, funcionários do INSS, médicos, peritos, até chegarmos ao modelo que, em última análise, é o seguinte: as petições serão distribuídas normalmente pelo sistema eletrônico às 4 varas dos juizados. Em se tratando de benefícios por incapacidade, de natureza previdenciária, no primeiro momento, eles serão encaminhados automaticamente ao Cicobi. No primeiro mês, talvez nem todos, mas já na evolução, todos os processos de benefícios previdenciários por incapacidade serão encaminhados ao Cicobi. O Cicobi fará, então, a análise da petição inicial, e aí reduz um pouco das queixas que são repetidamente de diferença de tratamento pelas 4 varas. O Cicobi ficará incumbido de fazer a análise da petição inicial.
Então, com isso, nós alcançaremos uma uniformidade de tratamento dessas petições iniciais. Os documentos agora serão exigidos de um modo uniforme. Feita essa análise da petição inicial, feita a emenda, se necessário for, o processo é, então, encaminhado à perícia, é designada a perícia médica, e como já conversamos no início da manhã de hoje, com os advogados, se possível, sendo a perícia favorável, no mesmo dia, a parte será encaminhada para a conciliação. Com isso, nós reduziremos o desgaste da pessoa de ter que vir e voltar à Justiça Federal mais de uma vez, e poderemos dar uma solução mais rápida para esses processos com uma conciliação já no primeiro dia. Se não possível a conciliação, aí sim os processos retornarão à vara, o Sicop não julgará o mérito das ações, os processos retornarão às varas de origem, e aí sim, cada vara dará um encaminhamento que lhe parecer conveniente, no sentido de complementar a instrução ou de julgar de imediato o processo. Em linhas gerais, esse é o objetivo do Sicop, promover a conciliação. Nós temos alguns dados estatísticos que indicam que possivelmente 50% em média dos processos de benefício por incapacidade serão resolvidos no âmbito da conciliação. Eu aqui quero fazer um agradecimento especial à doutora Helena, procuradora do INSS, que tem se mostrado muito aberta ao diálogo. Os advogados logo verão, na sequência que o INSS se propôs a receber, naqueles em que não for possível a conciliação, o INSS se propôs, em alguns deles, a receber a citação no próprio dia de realização da perícia e a juntar uma contestação imediata, o que reduz, pelo menos, a tramitação desses feitos, ainda que eles tenham que voltar para a origem. Então, na verdade, é um projeto que está em construção, vamos precisar da ajuda de todos, seja do INSS, mas também dos advogados, da boa vontade de todos. Falamos um pouco dele pela manhã, já dissemos que estamos abertos ao diálogo, já pedimos encarecidamente que nos deem sugestões. Começamos com uma estrutura pequena, mas é possível, é a que por hora dispomos, mas a perspectiva de que a médio prazo nós teremos a ampliação dessa estrutura e no futuro próximo possamos inclusive ampliar a atuação do Sicop para benefícios de outra natureza que não apenas os incapacitantes. Era isso. Eu passo a palavra ao vereador Neto para o encerramento. Eu queria manifestar a minha alegria pela presença de todos, muito interessante, e confesso que eu vim preparado para ouvir muito mais críticas. Não ouvi crítica do meu processo está demorando, o juiz não sabe o que está fazendo, os servidores estão atendendo mal. Eu pedi para eles não falarem isso. Funcionou. Mas saio com muitas sugestões, muitos reclamos que serão sim levados em consideração, e como diz o Dr. Savares, esse é um momento coletivo, que foi breve e que esperamos possa ser repetido para esses reclamos, para essas sugestões, mas aqui não se encerra. Todos os pedidos, sugestões, reclamos que são feitos através da direção do foro, através da ouvidoria aqui do Paraná, através da ouvidoria do tribunal, através diretamente da COGEP, que é o órgão que ordena os juizados, todos eles chegam a mim e todos eles são respondidos. Então, busquem esse contato e continuem participando dessa tentativa de gerir melhor a justiça do juizado, especialmente na matéria previdenciária, que eu sempre digo que a justiça é quem mais precisa de justiça. Muito obrigado pela presença de todos. Saliento que aqui tivemos procuradores, médicos, advogados, juízes, servidores, defensores públicos, integrantes da administração pública em geral, todos com essa mesma causa e esse mesmo ideal. Parabéns. E inclusive associações também, bem lembrado. Parabéns a todos e declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública em Curitiba.